Olá, amigos, estamos iniciando mais um plenário esportivo aqui na Alesse TV, na Alesse FM. E hoje estamos de cara nova. Parabenizar e agradecer o pessoal da MT Vídeo pelo novo cenário do plenário esportivo, inaugurado hoje com o presidente do Ceará, João Paulo, que está conosco, vai falar sobre o sucesso do Ceará em 2025 e o planejamento para 2026. Vou contar também com a presença do J. Lacerda, do Cláudio Teirão, gaúcho, que está sofrendo também, assim como alguns tricolores, né? E o craque Bechara. É o plenário esportivo no ar, aqui na Alesse TV, na Alesse FM. E eu começo com o presidente do Ceará, João Paulo. Há cerca de 20 dias, mais ou menos, eu o encontrei aqui num restaurante da cidade, bati um papo com o João. João conheço aqui há tempo, né? Gente da melhor qualidade. E eu perguntava, e aí, presidente, 38 pontos, como é que está a situação? Ele disse, eu quero fazer mais 10. E depois daquele dia já fez mais 4. Teve um empate, eu acho que foi com Fortaleza, e uma vitória contra o Corinthians lá. Então, 42 pontos. O planejamento dos 10 ainda continua na sua cabeça, a ideia dos 10 pontos? Tudo bem? Tudo bom, Carlos? Boa tarde a todos. Compondo aqui a mesa, prazer estar participando aqui mais uma vez do seu programa. É isso, eu acho que esse ano a gente fez dentro do nosso planejamento, que era fazer uma Série A sem susto, né? Dentro do desafio que foi a gente ter subido ano passado para a Série A, ter voltado, e a gente acabou que dentro de um planejamento que nós fizemos está saindo tudo dentro do que foi, né, planejado, digamos assim. Naquele dia eu encontrei com você, a gente estava com 38, o nosso objetivo inicial sempre foi a permanência. Você disse isso no início do ano, quando e nem ter sofrido. Acho que o Ceará ficou ali mais próximo do Z4, a 4 pontos, né? E depois, em seguida, a gente ganha do Fluminense, abre mais uma vantagem. Tá faltando pouco aí para confirmar a permanência do Ceará, mesmo que matematicamente. E agora, depois disso, é pensar em algo maior. Quem sabe, ainda temos 15 pontos a disputar, são 3 jogos em casa. O nosso torcedor é muito forte e o Ceará é muito forte jogando em casa. Então, a gente espera que a gente possa fazer até mais do que isso, que é importante para o Ceará. Ô, meu caro J. Lacerda, aí está João Paulo, presidente do Ceará. Ele fala em consolidar a classificação. Para mim, o Ceará já tem que pensar em Sul-Americana, numa posição mais tranquila na tabela, até porque quanto melhor a colocação na tabela de classificação no final, melhor a gratificação, não é isso? Exatamente. Parabenizar o presidente João Paulo. Ele esteve aqui conosco no início da temporada. Era aquela apreensão toda, a torcida tensa, todos querendo saber se iria dar certo esse planejamento do Ceará com pouco dinheiro. Eles prometeram que iriam ser rígidos na condução e foram, né? Gastaram ali tintim por tintim. Tem um amigo meu que disse que o Ceará junta as moedas e vai gastando as moedas ali certinhas, não erra, porque o dinheiro não aceita desaforo. Mas eu acho que também não cai mais. Pensar em Ceará cair? O que é isso, presidente? Não, já tem que estar pensando nisso, não, por favor. Já tem que estar pensando agora no ano que vem, em fazer um elenco mais forte, em botar mais dinheiro. Como é que estão as coisas? Vocês já estão nesse planejamento já para 2026 ou ainda estão assim, não, vamos aguardar, vamos terminar o campeonato? Não, a gente já realmente assim, já tem alguns nomes, né, de atletas mapeados. Esse próximo ano o Ceará vai ter um orçamento maior, né, porque, consequentemente, quando o clube caiu em 2022, ainda ficou passivos de atletas daquela temporada que eu só consegui resolver ao longo desse ano de 2025. Então, o próximo ano já é uma realidade, né? A gente vai sim buscar fazer um investimento maior, né, dentro do nosso critério, né, mas sempre da mesma forma, buscar jogadores que realmente tenham identidade para vestir a camisa do Ceará, se reinventar e tirar da caixa. Eu acho que esse ano a gente trouxe bons nomes, né, que deram muito resultado. Por exemplo, a gente trouxe o destaque da Série B do ano passado, que foi o William Machado, né, Dieguinho jogou muito. Aliás, os dois jogaram Galeano, muito. Que era um jogador que estava fora do Brasil, que tinha jogado no São Paulo, foi um jogador que também chamou muita atenção e é um dos nossos principais jogadores, principalmente na função tática que ele faz a pedido do treinador.
E entre outros, né? O Fabiano também foi um jogador que estava muito tempo fora. A gente trouxe emprestado, a nossa ideia é comprar esses atletas, Galeano Descoberta do Pedro Raul, né? Pedro Raul foi um jogador que estava sem espaço lá no Corinthians, a gente conseguiu fazer uma excelente negociação e é uma posição que é difícil de você achar no futebol, que é um centroavante, que fazia tempo que o Ceará não tinha um centroavante. Aliás, essa era uma das reclamações da torcida, e aqui nós comentamos muito, né, Teira, no ano passado, a falta de um centroavante. O Ceará não tinha um centroavante. Todo mundo quer. Todo mundo O quer. Ceará fez até mesmo quando caiu, o Ceará tinha um bom elenco, mas faltava essa peça, né, de um homem de área que fosse, né, que fizesse gol. Mas assim, a gente conseguiu buscar esse nome e o trabalho foi bem feito. Agora é esperar terminar a temporada para que a gente possa planejar de uma forma mais estruturada o ano de 2026. E agora vocês vão ter que brigar, permita aí, Carlos, para resolver alguns problemas, né? E cresce tudo, sarrafo, o jogador falar quando vier, sobre isso quer aí, mais, sobre né? as perspectivas, tudo. Teran, aí João Paulo, né, ao contrário do seu time e de outros aqui, né, está tranquilo já em águas bem calmas, né? Pois é, eu primeiro cumprimentar o presidente João Paulo. E obrigado a você comparecer no dia do novo cenário. Já agradeço também pelo convite, né? Tá muito bom, muito bonito o cenário. Eu sou admirador do trabalho do presidente João Paulo, ele não me conhece, mas eu o conheço, né? Porque ele está à frente de um clube importante como é o Ceará. E eu sempre admirei muito a coerência dele nas entrevistas, a maneira como ele se coloca, a maneira muito equilibrada. E aí eu pergunto ao presidente João Paulo, como é que foi assumir o Ceará num momento muito conturbado? Porque você assumiu quando o clube tinha muitos problemas internos, problemas na diretoria, briga, né? Ali para até vir a sucessão e você assumir, havia brigas internas diversas que acabavam chegando na mídia, declarações ásperas, ríspidas, e o clube sem dar o resultado que a torcida esperava em campo. E agora nós estamos vendo que gestão faz a diferença. Como é que deu para fazer, como é que tem sido administrar o Ceará vindo de onde você veio, da gestão como estava no momento que você pegou? Bem, Teran, assim, vamos lá. Eu me coloquei à disposição para ser candidato a presidente naquele momento porque eu era o diretor financeiro da gestão anterior do Robson, né? Então eu fui diretor financeiro durante 8 anos, toda a gestão dele. Então eu conhecia, e eu acho que para você assumir um clube de futebol, você precisa conhecer principalmente 2 departamentos, o financeiro e o futebol. Eu estava muito dentro do futebol, muitas vezes representando, sendo o chefe de delegação, muitas viagens que o Ceará fazia, às vezes o Robson não conseguia ir, eu me colocava à disposição, então eu comecei a entender um pouco o meio e junto com o departamento financeiro, que é a minha área. Né? Então foi isso que me fez me colocar à disposição para ir, mas realmente foi muito difícil, primeiro porque eu não esperava, ninguém imaginava que o Robson fosse renunciar naquele momento. Existia uma crise política, financeira, desportiva, e vocês sabem como é que funciona o futebol. Cobrança do futebol, ele não para. Nós somos de um time que tem uma cobrança muito grande do seu torcedor, e o Ceará tinha sido rebaixado e tinha uma obrigação de voltar para a Série A naquele ano especificamente, né? Então, mas foi muito difícil. Primeiro aconteceram aquela mudança de treinador, isso é muito ruim, né? Eu só fui realmente conseguir colocar o trilho no trem no início de 2024, quando eu fiz uma reformulação, e aí sim eu acho que o 2024 e 2025, pelo menos falando da questão desportiva, o Ceará foi muito bem, foram 2 títulos cearenses que foram importantes, você ganhar em cima do seu rival, que estava naquele momento bem superior ao Ceará, participando de competição internacional, tinha feito um excelente campeonato brasileiro em 2024, e nós conseguimos o principal objetivo do nosso trabalho, que realmente foi voltar para a Série A. Um clube do tamanho do Ceará, ele precisa estar na Série A para ele poder ter um crescimento e ter uma organização e um planejamento orçamentário bem feito para justamente crescer. E, graças a Deus, a gente conseguiu tudo isso.
E eu acho que foi uma mudança também de metodologia do trabalho do departamento de futebol, isso nos ajudou bastante, né? Criar algumas regras, nós formamos um comitê, que esse comitê passa pelo crivo de todos, qualquer jogador, a gente analisa não só a questão técnica, mas o extracampo do jogador, a questão de perfil, de cognitivo. Então, hoje a gente tem instrumentos que a gente consegue analisar isso de uma forma bem detalhada para que a gente possa ser o mais assertivo possível, porque quando você está num momento que você não tem um equilíbrio ainda financeiro, você não pode errar. Sim. Então, eu acho que o trabalho foi feito dessa forma. Próximo ano a gente já vai conseguir puxar um pouco a régua mais para cima por conta do outro momento, do Ceará já está no segundo ano na Série A. Então, tudo isso eu levo em conta a questão do trabalho que vem sendo feito. Bem. Agora, de craque para craque, a bola está com você, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com o presidente. Eu sou muito fã do seu trabalho, presidente. Sei que não é fácil. Transmita um abraço à sua comissão, aos seus pares. Ninguém fala, mas eu preciso falar. Departamento Médico do Ceará, exemplo no Brasil. Quantos jogadores, quantos atletas ficaram machucados por muito tempo no Ceará? Verdade. Pouquíssimos. E esses caras não aparecem para a grande mídia. O que aparece são os atletas. Então tem que ressaltar esse pessoal que está trabalhando lá. Desde o Haroldo, diretor de futebol, CEO, nas contratações, que você bem falou agora, nas escolhas do extracampo do atleta e tal. Acho que isso é maravilhoso. Futebol de alta performance é isso. Tenho duas questões só. Primeira é sobre a base. Vamos investir, não é investir na base, vamos tentar colocar a gente da base do nosso clube, né? Porque os grandes clubes eles vivem de ativos, de vendas de atletas. O atleta foi campeão 10 vezes na base, isso não interessa, não vai para o currículo. Vai para o currículo, é para o profissional estourar e o time ganhar dinheiro com isso. Premissa. A segunda é, você tem um banco, meu amigo, que é a torcida do Ceará. Contrate. O time do Ceará é um time 6-7. Eu entendo a sua situação financeira. Não tem grana, mas agora vai chegar um pouquinho melhor para você, você vai poder escolher melhor, você vai poder pensar. Eu sei que não é todo mundo quer vir para cá, você sabe disso. É difícil. Mas pense melhor, ainda mais. E quem sabe, ainda esse ano, viu? Esse ano ainda, não é sonho. Se o Ceará 9, 10 pontos ali, você pode sonhar com coisas mais altas. Parabéns por tudo, presidente. Obrigado, Bechara, prazer também estar com você. Eu também concordo. Eu tenho conversado muito com o Léo Condé, que é um treinador que a gente pretende continuar. Né? Ele foi um treinador que veio da base, que valoriza. Eu muito também bom. Concordo. Eu acho que a metodologia de trabalho da base não é título, é trazer esses jogadores para o profissional. Né? Além de que ajudar desportivamente é um ativo do clube. E hoje você sabe que futebol é muito carente. Hoje qualquer jogador que dá 2 chutes ali de base, a gente consegue vender aí por milhões de euros. A gente sabe disso, então é um dos pontos que a gente quer investir mais na base, principalmente na questão de infraestrutura lá. Hoje o nosso CT é um CT modelo, mas a gente precisa realmente melhorar. Melhorar. Realmente nesses últimos 2 anos que nós ficamos na Série B, a gente não conseguiu realmente dar um investimento da forma que eu queria, mas próximo ano está dentro do nosso orçamento e eu penso da mesma forma. Eu acho que tem que trazer esses meninos, tem bons jogadores, né, dar oportunidade. Eu sempre falo, botar esses meninos para jogar e deixa ver o que é que vai dar. O Ceará tem exemplos recentes de jogadores, o Arthur Cabral, né? Saiu daqui, foi para o Palmeiras. Toda a venda do Arthur Cabral, o Ceará ganha dinheiro. Hoje ganha só o mecanismo de solidariedade. O que está no Bahia, que se contundiu, não mais vinha arrebentando no Bahia. O Pulga. O Pulga se projetou, veio do Ferroviário, mas se projetou no Ceará. O David Ricardo, no Botafogo. São exemplos de jogadores que começaram, vieram de baixo e logo ganharam projeção e o time ganhou dinheiro com eles. Você vê um exemplo, por exemplo, o Jonathan, né? O Jonathan, que é um zagueiro. Eu esqueci do Jonathan. Que ele tinha subido da base pro profissional, ele teve a oportunidade de jogar ali 4, 5 partidas a Série B por uma lesão de um zagueiro que era titular, não lembro quem. Não sei se foi o Ramon, acho que foi o Ramon, machucou ano passado na Série B, ele jogou muito bem, ele e o David Ricardo, deu uma sustentação, né? Quer dizer, 2 jogadores da nossa base que nós vendemos.
Eu tinha um planejamento de vender o Jonathan mais na frente, mas o Cruzeiro pagou um valor acima da multa, a gente não tem muito o que fazer. Tem como segurar, né, presidente? Então ele também tem um desejo do jogador e querer jogar num clube maior, ganhar mais, mas assim, eu tinha uma projeção para o Jonathan de vendê-lo num outro momento que ele nos ajudasse. Formar um pouco mais, formá-lo melhor ainda no Tanto Ceará, é que né? na reta final, a nossa zaga da Série B foi o João Pedro, Do Corinthians, né? que era um jogador de base do Corinthians, que o Corinthians nos emprestou, juntamente com o David Ricardo. A zaga mais nova da Série B era nossa. Então, assim, que poderia ter sido o Jonathan se tivesse continuado. Mas a gente sabe que futebol hoje é como eu falei, é muito assédio. Hoje qualquer jogador que joga, aparece muitas propostas e às vezes é difícil você conseguir segurar. Mas esse é um ponto importante que eu queria colocar, Carlos, até pegando um gancho aqui do que o Bechara falou. O Ceará, ele começou acertando ao contratar o Léo Condé. Essa é a primeira coisa que eu acho que aconteceu de positivo. Mas ao contratar jogadores, e ainda mais se a gente fizer um comparativo com o rival, porque nós aqui comentaristas não fazemos esse comparativo, mas o torcedor faz. Se a gente fizer um comparativo com o rival praticamente errou em todas as contratações que fez, tendo pretensamente mais recursos. O Ceará, com menos recursos, foi muito mais eficaz e eficiente nas contratações que ele fez. Como é que o Ceará chegou a esses jogadores que deram retorno, como a gente sabe, alguns foram citados aqui, como o William Machado, como o Fabiano, né, que tem jogado muito, né, o Galeano. Como é que o Ceará achou esses jogadores? O Fernandinho, que foi um dos maiores destaques do Campeonato Paulista, e eu confesso que eu esperava muito mais dele no Ceará. Ele é muito bom jogador, viu? Porque no Mirassol ele arrebentou. Mas como é que o Ceará achou esses jogadores? A gente tem um departamento, né, de mercado que mapeia todos esses nomes. A gente também trabalha muito a questão da tecnologia, né, de buscar nomes, de ter todas essas informações desses atletas. Por exemplo, o William Machado era um jogador que estava sendo monitorado desde 2024, quando a gente estava jogando a Série B. Chegou a ver esse nome. O próprio Galeano também estava fora do país. O Galeano, se eu não me engano, estava jogando na Argentina, eu acho, se eu não me engano, quando veio para o Ceará. Fabiano nunca chegou a jogar no Brasil como profissional. Sim. Então, assim, a gente tem todas essas informações. Eu tenho um departamento que o clube investe bastante nesse departamento, que para mim é o coração. Total. O coração do clube, é aquilo ali. Eu gastei pouco, tive assertividade e resultado, que é o principal. E outra, por exemplo, eu trago um jogador que veio livre, como o William Machado. Exato. O William Machado ainda não teve propostas oficiais, mas com certeza vai ter. Já chega. E um jogador de 28, 29 anos. Está entre os 3 melhores quartos zagueiros do E às vezes Campeonato você Brasileiro. fala, o jogador de 30 anos não vai receber proposta para vender. Só que isso mudou. O futebol hoje se tornou um negócio que, se o jogador for bem, estiver numa fase boa, vem alguém e compra. E zagueiro canhoto todo mundo quer, um zagueiro canhoto. Sabe jogar, e se você vê os números dele, é fantástico. Ele ganhou o jogo lá contra o Corinthians, sozinho, viu? Absurdo. Por exemplo, o Galeano. Verdade. O Galeano jogou os 33 jogos do Campeonato Brasileiro Série A. É isso que eu falo, que ele não machuca. O jogador não machuca e não leva cartão. O que esse cara faz no jogo do time do Ceará? E tem um aproveitamento. O gol do Galeano contra o Corinthians é gol de quem sabe jogar. Foi sensacional. Taticamente ele é perfeito. Uma batida seca na bola e você vê, né, Carlos, que o Ceará é um time bem treinado. Verdade. Da história, você foi jogador, você sabe, o time é bem treinado. Muito time compactado. É um time que duela, e uma coisa que me deixa muito feliz em outros tempos, o Ceará conseguiu mudar um pouco a crença do que era, que o Ceará levava um gol, meio que desistia do jogo. Você vê que vários jogos... Você fala do interior, o Ceará não é morredor não, presidente. Vários jogos a gente foi até o final. O próprio exemplo foi o Clássico. O Fortaleza estava ganhando o Clássico, a gente... Né? Aquela virada em cima do Cruzeiro lá em Minas. A gente fez um gol aos 44 minutos do segundo tempo. Não desiste, né? Então, quer dizer, o Ceará empatou com o Vasco lá no São Januário, nos acréscimos. Verdade. O Ceará saiu ganhando do Palmeiras no Parque Antártica
Para mim, houve um erro de arbitragem ali no pênalti que não existiu. O Ceará levou a virada e empatou. E o Foi só para você não, viu? Foi para todo mundo que assistiu. Então tem essas coisas. E é engraçado, Agora, Steve, sabe duelar. é engraçado que o torcedor joga com o time. Até quando o Ceará perde, o torcedor não sai chateado porque perdeu. Mas vê que o time lutou. O torcedor quer ver isso. É Você isso. pode até perder. É correr. O cara vai ganhar do Ceará, mas vai ganhar lutando, porque o Ceará não entrega. O cara, para ganhar, ele tem que fazer o eixo, fazer o plus. Porque ele vai ter que... Parabéns pelo Eu acho que Agora... esse conceito, eu acho que é o que o torcedor gosta. Essa entrega é que o torcedor quer. Né? Óbvio que ele quer o resultado. Perder mas faz assim, parte, ele né? ter essa entrega de que o time está jogando com coração, o time está jogando honrando as cores e a camisa do Ceará, eu acho que isso é uma coisa muito positiva, que a gente não via anos anteriores. Agora, João Paulo, o Bechara tocou num ponto importante. O Ceará hoje está com um pé dentro da Sul-Americana. Para mim, ele está na Sul-Americana, mas, como disse o Bechara, não pode se descartar a possibilidade de uma pré-Libertadores. Agora, isso alcançado, o Ceará, claro, tem um time bom, fez o dever de casa bem direitinho em 2025, fez. Agora, para alçar voos mais altos nessas competições internacionais, você tem consciência que precisa avançar. E aí aumenta os recursos, que é o segundo ano consecutivo, diferente de quando você volta, que o lençol ainda financeiro é curto, agora o lençol já vem maior, já dá para cobrir mais, mas vai precisar investir mais em material humano, não? Carlos, uma coisa que eu aprendi no futebol é que o futebol, as coisas mudam muito rápido. E você não pode se acomodar e achar que está tudo bem. É muito difícil você administrar o sucesso, né? Porque você acha que está tudo bem e você entra num nível de acomodação. Claro, esse ano, a gente terminando uma temporada, numa pré-Libertadores ou numa Sul-Americana, vai ser maravilhoso, vai ser espetacular para o ano. É um ano que a gente fez um ano bom, fomos bicampeões cearenses, quase a gente chega ali à final da Copa do Nordeste, faltou um detalhe. Fomos da Copa do Brasil até a terceira fase, infelizmente pegamos o time mais competitivo do Brasil, que é o Palmeiras, e a gente fez uma Série A se terminar assim com 40% de aproveitamento, que é muito positivo para um clube que não investiu tanto, né, em a formatação do elenco. A gente buscou ser muito assertivo, mas é óbvio que a gente precisa, e eu sou ciente disso, que a gente precisa reformular, né? A gente precisa investir mais, até porque indo para a Sul-Americana é uma competição a mais, né? Vai sair de 4 para 5 competições no ano. E a gente sabe que é um investimento muito maior, que eu vou ter que fretar voo, isso e aquilo. Verdade. Então a gente vai precisar sim, e eu sou ciente. A logística é bem mais cara. Mas o deslumbre ele não é amigo de dirigente, né? Isso é um fato, né? Eu falo isso por quê? Porque a Sul-Americana e a Libertadores, elas dão prestígio, né, para um clube, elas dão imagem. Não, mas tem um detalhe. Chegar lá, digamos, começar é uma coisa, mas olha os times que conseguem chegar na reta final dessas competições. Geralmente é um Flamengo, geralmente é um Palmeiras, que tem um estofo, né, uma condição muito maior, né? Então eu acho que o presidente João Paulo, nesse aspecto, pelo menos é a impressão que me fica, né, tem uma visão muito pragmática em relação aos potenciais do Ceará, em relação a essas pretensões que são normais, são naturais, mas evidentemente o clube vai ter que se preparar muito para pensar até onde vai conseguir chegar em competições desse nível, né? Eu sempre falo que a competição mais importante para o Ceará, e esse é o meu pensamento até o final da minha gestão, que é 2027, é manter esse time na Série A. Para mim é o principal campeonato do Ceará, né? Por quê? Porque lá é onde está a divisão de receita. Se você joga uma Série A hoje, você tem uma receita de 100 milhões só de televisão. Você vai para uma Série B, é 15 milhões. É uma diferença absurda. Então, a nossa prioridade é essa permanência, até eu estou falando 100 milhões de televisão, fora bilheteria, sócio,
o engajamento do torcedor de estar numa Série A. Patrocinadores. De você também trazer jogadores novos de um patrocinadores nível, que querem investir num time que está ganhando projeção internacional. Tem jogadores que não vão vir para jogar uma Série B, né? Vêm para jogar uma Série A. Então, tem todo um conjunto, uma atmosfera, um ecossistema para você poder estar numa Série A. Mas é lógico que, por exemplo, agora, o Ceará confirmando, a gente ganhando o jogo quinta-feira contra o Internacional, a gente matematicamente ali garante a nossa permanência. Ainda vão restar 12 pontos. Eu estava vendo a tabela ontem. 6 em casa ainda. O Ceará vai do 12º, que é o Ceará, para o 8º, a diferença são 3 ou 4 pontos, se eu não me engano. Exatamente. Então a gente está na briga. Quem sabe, né, no primeiro turno a gente perdeu 3 partidas seguidas, tinha uma sequência seguidas, a gente tinha uma sequência de Cruzeiro fora, Flamengo em casa e Palmeiras fora, todo mundo deu como 3 derrotas também, e o Ceará foi lá, surpreendeu, ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo em casa, que poderia ter ganho. Todo mundo dava 9 pontos perdidos, o Ceará ganhou 4. E quase ganha 6 porque teve para... Saiu ganhando lá do Palmeiras, houve um erro de arbitragem, então enfim, assim, o Ceará é um clube de tradição e que ele cresce também nas dificuldades. Agora, João Paulo, né? Eu queria fazer Faça. 3 perguntas que têm a ver com o presidente. Primeiro, a Liga. Isso fica de que lado? Já deu problema aí com essa Liga, a divisão Não das deu ligas? liga. Não, o Ceará está na LFU, tá na LFU. Né? Na LFU, na Liga Né? Forte União. O Flamengo entrou lá na Justiça. O Flamengo está na Libra, outra na Libra, liga. exatamente, na Libra. Barrou dinheiro do pessoal que tinha lá, mas já voltou. O Vitória, por exemplo, recebeu agora 40, está recebendo os 40 milhões de reais que tinham ficado retidos. Tem o Fair Play, que vem aí. A CBF disse que é para valer o Fair Play. Já, inclusive, baixou Vamos pagar para ver, né? já baixou um calendário, já tem um calendário do Fair Play. E, além disso, tem a questão, tem Libra, tem as ligas, tem o Fair Play e tem essa questão da arbitragem. Tá, E aí, como é que o Ceará vai se posicionar nesses 3 gargalos aí? Vamos lá. O Ceará faz parte da LFU, LFU desde o início da sua formação. Né? Hoje a LFU é composta pela maioria dos clubes Série A e Série B. Né? Então, assim, esse foi o primeiro ano de distribuição dos recursos. Inclusive tem time da Série B que é dela que está subindo para A, né? A LFU faz um trabalho muito bem feito de trazer outros clubes, inclusive clubes que estavam na Libra estão saindo para a LFU, o exemplo do Vitória, o Atlético Mineiro agora, enfim. Então tem alguns clubes que estão retornando e outros que estão vindo, porque é um modelo mais, digamos assim, que realmente saiu do papel. Mais ajustado, mais enxuto, né? Com relação ao fair play financeiro, o Ceará, eu faço parte de um grupo de trabalho, nós tivemos uma reunião, a penúltima reunião, na semana passada, na terça-feira passada, na CBF, onde foram passados todos os parâmetros. É uma coisa que realmente vai ser implementado, vai ser divulgado agora para o mercado a partir do dia 26, num evento em São Paulo. Né? Então isso é muito positivo para o futebol brasileiro, né? Que quem não pagar vai realmente ter penalidades, e penalidades sérias. Já o time que comprar jogador a partir do dia 1º agora de janeiro já entra para valer, e a partir do dia 30 de novembro de 2026 vai servir para o passado. Né? Então acho que isso é um problema sério do futebol, clubes que compram e têm a intenção de não pagar, isso é ruim. A gente sabe que no futebol atrasos, infelizmente, é comum por conta, às vezes, de um descasamento de fluxo de caixa, O presidente está cheio de time grande devendo aí, né? Mas muito. Mas muito, né? Muito. Gente, camisa gigante que não paga, viu? O difícil é você encontrar um time grande que não esteja devendo. Então o futebol, Bechara, ficou muito caro. Né? A gente até estava falando, a gente estava almoçando terça-feira passada, eu e alguns presidentes, e a gente brincou, né? Vamos fazer uma reflexão de quanto era a nossa folha em 2020 e agora em 2025. Você vê que o tanto... Porque nenhum mercado cresce de uma forma proporcional como o futebol. Mas pode fazer loucura, por exemplo, como o Corinthians, para trazer um Depay. E cada clube, né, fala. E a arbitragem? E finalizando a sua última pergunta sobre a arbitragem, a CBF também fez com os clubes, o Ceará também faz parte
de um grupo de trabalho com arbitragem, vão haver algumas mudanças. O Klaus estava nessa reunião? Não, eu não participei. Eu estou participando do financeiro. Se ele estava, eu acho que ele não aprendeu a lição, não. Mas assim, o Rodrigo Sintra, que é o presidente, é uma pessoa que tem um diálogo muito bom. É um cara bem centrado, viu, Sintra? Ele tem um diálogo muito bom com os clubes. Eu, particularmente, falo sempre com ele. Ele me dá retorno. Então, eu acho que assim, a CBF tem todo o esforço para tentar melhorar. Está tentando captar novos profissionais para melhorar realmente a arbitragem. Semi-aberto, né? Eu não sou um cara muito de criticar a arbitragem, apesar de que já fui muito prejudicado. O último exemplo disso foi o nosso jogo contra o Fluminense. A bola não passou nem perto da mão e aquilo ali acabou tendo a origem, criou a origem do gol que eu perdi para o Fluminense. Então a gente fica indignado porque a gente faz um trabalho sério, mas, ao mesmo tempo, eu entendo também, procuro ter um entendimento do trabalho que a CBF vem fazendo com esses profissionais. Olha, eu quero agradecer a presença do presidente João Paulo aqui e só corroborar com o que dissera o Bechara em relação à saúde do time do Ceará. Porque você vê o São Paulo aí, São Paulo passou um período aí com bem 8 ou 9 jogadores no departamento médico por tempo interminável, né? Aqui nós tivemos Fortaleza. E o Moisés perdeu o Sacha, perdeu o time. Jogador do time. Não sei quantos jogadores por um período muito longo. E outros times grandes perderam. O Ceará praticamente não perde. E quando perde é uma partida, 2 partidas, volta parabéns. Isso é fruto de um trabalho competente, de um trabalho bem focado mesmo. Parabéns. Obrigado. Pelo ano de 2025 e que o Ceará mantenha para 2026 a mesma mentalidade, a mesma responsabilidade, mesmo diante dos desafios que serão com certeza bem maiores, mas quando você trabalha com planejamento e com responsabilidade, o sucesso sempre é alcançado. Parabéns, viu? Obrigado. Estou sempre à disposição aqui, foi um prazer ter participado aqui dessa mesa rica de pessoas que entendem e conhecem o futebol cearense e brasileiro, né? Obrigado. Valeu. O Plenário Esportivo faz um intervalo, mas volta já já. Aí nós vamos falar ainda desse desespero de alguns na Série A e a última rodada da Série B, que olha, é a mais emocionante dos últimos anos. Já já no Plenário Esportivo, aqui na Alessia TV e na Alessia FM. De volta com o Plenário Esportivo, agora com os craques J. Lacerda, Cláudio Teran e o craque Bechara. Eu peço logo aos amigos aí da produção para colocar a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, porque nós teremos uma rodada no final de semana. Olha, pense numa rodada. O Curitiba já carimbou o passaporte, já está na elite do ano que vem. Mas Atlético do Paraná, 62, Criciúma, 61, Goiás, 61, Chapecoense, 59, Remo, 59, Novo Horizontino, 57, CRB, 56. Até aí, todo mundo, matematicamente, ainda tem chance. O Remo, que esteve numa sua situação privilegiada até pouco, hoje está numa situação difícil pelo seguinte: ele precisa ganhar do Goiás, o jogo é lá no Mangueirão, em Belém do Pará, mas para chegar ao seu objetivo, precisa que o Criciúma perca para o time do Cuiabá. O jogo é lá, no campo do Cuiabá, e que a Chapecoense empate ou perca em casa para o Atlético de Goiás, que não vem bem. Olha a posição do Atlético, está lá, onde é que está o Atlético? Está em 10º lugar com 52 pontos. Não é das piores não, a campanha do Atlético. Hoje o presidente abriu o bocão, o presidente do Atlético Goianiense. Mas a situação do Remo complicou, porque não depende mais só dele. Ô, meu caro, vou começar pelo Bechara, lá da ponta. Que chegada essa, hein? E para você ver o que é futebol. O Atlético do Paraná, um frangaço do goleiro Santos, goleiro que já foi de seleção brasileira. Virou o jogo, né? E depois vem a virada, se ele perde aquele jogo para a Ferroviária,
Olha, 59 pontos ia aumentar mais a briga ainda, né, Alberto? O jogo em Araraquara, né? Virada. Araraquara. Assim, e voltando lá pro Remo. O Remo joga o penúltimo jogo contra a Chapecoense, toma um gol faltando 10 segundos. Eu acho que o Remo deu tchau ali. O jogo lá em Belém. Lá em Belém, que o cara fez o gol faltando 10 segundos, acabar o jogo da Chapecoense. Porque se ele tem ganho, ele estava com 61 e a Chapecoense com 58. E jogar em casa pelo empate, talvez. Jogava empate pelo empate. E Jogava em casa pelo empate. Vai pegar um Goiás que tem camisa, tem tradição, é mais time que o Remo. E precisa ganhar. E vai jogar no erro do Remo, que o Remo vai ter que ir pra cima. E o Remo mostrou algumas vezes que eu assisti que tem uma defesa falha ainda. Eu acho que o Remo, assim, é duro dizer isso, porque eu torço pelo futebol do Norte e Nordeste. O Remo voltando seria especial. E o Goiás joga pelo empate. Joga. Só que vai ser um jogão, O Coritiba já subiu, Atlético já praticamente garantido. O Atlético pega o América Mineiro em casa, joga por um empate. Só que esse mesmo América Mineiro foi lá em Chapecó e ganhou da Chapecoense por 1-0. É muito complicado. Eu só acho que o Remo tá fora da parada aí, é a minha concepção. Entra Goiás, Atlético Paranaense. Porque o Remo não depende só dele. Ele pode ganhar e não entrar. Pois é. Ele pode ganhar e perder a posição para o Criciúma e para a Chapecoense. Complicou a vida do Remo, né, Alteirão? O que me chama a atenção, Carlos, eu primeiro fazer um registro aqui, né? Lá do céu, quem deve estar feliz da vida com a campanha do Remo é o Júlio Salles, né? Que era torcedor fanático do Remo lá do Pará. E, ao mesmo tempo, o Remo, em 6º lugar, está assistindo o Paysandu já rebaixado para a Série C do Brasileirão, ou seja, vai lá para o inferno, como já diria o repórter Kilmer de Campos. Mas eu queria colocar um ponto, Carlos Silva, que é muito interessante, que é a diferença de competições em relação à Série A e Série B. O Paysandu, que é o último colocado, já rebaixado, tem 28 pontos. Volta Redonda também está rebaixado. Pois é, na Série A, o Fortaleza tem 31 pontos. E está lá também como penúltimo da zona de rebaixamento. Mas olha só, o Paysandu tem 28 pontos. Com essa pontuação, o Paysandu estaria, digamos assim, ainda brigando se ele estivesse na Série A. A Ferroviária de Araraquara, que está ali, que é o primeiro time na zona, ela Fora tem... da zona. Ela tem 40... o primeiro da zona. Primeiro da zona. Ela tem 40 pontos... E vou dizer uma coisa, aquilo que o Bechara falou aqui, né? 40 pontos na Série A, tá raro de achar time que tenha. Porque ali, quando você pega ali do 10º para baixo, os times que estão assim até tentando se garantir para continuar na Série A, estão ali longe até desse valor, né? A gente está vendo os times brigando quase a competição inteira com 35 pontos. Aí o Santos, né? O Santos com o Neymar como seu contratado tem ali 37 pontos agora. Então a diferença de uma competição para outra também chama atenção e isso é um sinal de alerta, a meu ver, para quem descer da Série A para B. Ou seja, a Série B não é nada fácil. E a briga lá embaixo é interessante também, porque a Ferroviária, para escapar, tem que ganhar do Operário. O jogo é lá no Paraná, né? E o Botafogo, que está colado nela, vai jogar a última partida em casa contra o Avaí. Então, a Ferroviária tem uma situação complicada, porque precisa ganhar. E tem o Atlético, que também, se não me engano, joga a última partida dele em casa, contra o Paysandu. O Atlético é de São João del Rei, né? É de São João del Rei, 41 pontos. Então, talvez a situação melhor para escapar seja do Atlético, porque ele pega o Paysandu jogando lá em São João del Rei. Então, mas é uma disputa muito engraçada. O empate com a Chapecoense tirou o Remo da Série A, na sua opinião, ou Lacerda? Ficou complicado para o Remo. E esse jogo do Curitiba, o Curitiba subiu, mas o time foi vaiado. Foi. Ainda teve isso. Foi. Porque a torcida vaiado. queria o título. Sim. Você vê o que é torcedor. O time subiu, o time jogando, um jogo emocionante. Quando terminou o jogo, a torcida vaiou. Está na liderança, né? Aplaudiu e vaiou. Sim. Olha onde é que... E tem outro detalhe aqui que pesa muito contra o Remo. Dos que estão brigando, ele é o que tem menos vitória. Tem 15. A Chapecoense tem 17. O Goiás tem 17. O Criciúma tem 17.
Por todos esses motivos é que está muito difícil. Muito complicada a situação do Remo. Muito complicada É lamentável também, eu torcia pelo Remo. O Remo estava lá embaixo, né? Depois subiu. Nós festejávamos aqui, né? Surpresa, né? Contratou o Gordiola, como vocês da imprensa gostam de chamar, né? Aí ganhou 6 partidas seguidas. Mas o Gordiola deu certo, né? Não é Foi lá pra fácil. cima. Não é fácil Ganhou ganhar 6 partidas seguidas e botou o time na briga pelo acesso, mas infelizmente pisou na bola E o naquele Carlos jogo. Silva, Olha, e o gol que ele levou contra a Chapecoense no último minuto da partida é gol para rebaixar. É um mesmo, castigo. viu? Ali, É o um jogo castigo. eu Não sofri para com aquele rebaixar, gol. não. É gol para evitar o acesso, porque foi um castigo muito grande. E você observou a tabela aí, Carlos Silva, você viu onde é que está o Cuiabá, com dinheiro, um estado rico, 11º colocado. Não, volta a tabela aí. 11º colocado. Tem outro aí que... olha o América Mineiro onde é que está. Tô falando que o O América... América Mineiro, 12º, time que já brilhou na Série A, que sempre esteve ali, quando caía, voltava logo em seguida. A América Mineira é ioiô, né? Mas olha vocês aqui, os 4 primeiros colocados, para a gente pegar também essa carona no que o Bechara está anotando aqui. Curitiba e Atlético são de um estado como o estado do Paraná, que é um estado que tem condição financeira. São campeões brasileiros. Né? Pois é. O Criciúma é lá de Santa Catarina, que também é um estado... Pode dar só Sul. Pode dar só Sul. pode dar só time do Sul. Pode dar 2 do Paraná e 2 de Santa Catarina. Ou um de Santa Catarina e outro do Planalto Central aqui, que é o Goiás, que é um time que inclusive tem tradição na Série A. Mas né? você vê, enquanto o Nordeste pode perder 2 e o Norte deixou de subir 1, o Sul pode chegar com 4. E olha só, o time do Nordeste com mais chance que nós temos aqui é o CRB, que pelo jeito não vai subir, né? Isso aí já tá CRB. fora. E aí depois você vê que os times do Nordeste estão desaparecidos da Série B, né? Os representantes daqui estão desaparecidos da Série B. Só né? tem o CRB. Só tem o CRB. CRB. É porque você não tem o Náutico não está aí, você não tem o Santa Cruz. Só ano que vem, né? Ano O que vem. Náutico vai estar aí. no Vai ano que subir vem. ano que Graças vem. a Agora Deus. podem O cair Sport 3 vai de estar vez. aí. Pode cair 3 de uma vez. Ou 4. Nós poderemos ter no ano que vem 5 do Nordeste. Não, meu amigo. Fortaleza, Vitória, Sport, CRB e Náutico. E o Inter fica onde? O Inter é do Sul. Não, o Inter é do Sul. É só o Inter contratar. Deus é mais, meu amigo. É só o Inter contratar o Klaus. Me ajude. Aí ele resolve. Vamos colocar a tabela da Série A do Brasileirão, porque tem uma rodada neste meio de semana, começa nesta quarta-feira. Os 2 times cearenses estão envolvidos na rodada, né? O Ceará recebe... Olha, você colocar um jogo, quinta-feira à noite, feriado, 9h30 da noite, só o dinheiro da TV para fazer isso com o torcedor mesmo, que é um castigo muito grande. Um jogo que poderia ser 16, 17 horas, com 60 mil pessoas no Castelão, bota para 9h30 da noite e o time tem que obedecer às regras do jogo. Mas nós temos aí o Ceará recebendo o Internacional, pode garantir definitivamente a sua permanência na Série A e, como disse o Bechara anteriormente, brigar por algo maior. E temos o Fortaleza num jogo que pode ser a chave da vida ou da morte, contra o Bahia lá em Salvador. Se ele ganha do Bahia lá, ele ganha uma sobrevida e, dependendo dos resultados do Vitória, o Vitória pega quem? Você que é torcedor do Vitória. Palmeiras. Apenas. Aí o Vitória pega o Palmeiras e o Internacional pega o Ceará aqui. O Santos pega o Mirassol. Olha como essa rodada para o Fortaleza é importante. Porque os concorrentes diretos deles têm pedreira tão igual ou pior do que a dele. Mas com a diferença, né, que na Série A já está definida praticamente ali os 4 primeiros colocados, né, porque o próprio Mirassol está com uma dianteira bem razoável em relação ao Bahia, que é o 5º colocado. Mas olha só, ou o Flamengo ou o Palmeiras, um desses times vai ser campeão da Libertadores, né, da Sul-Americana, da Libertadores. Né? Pronto, a partir daí vai se abrir mais uma vaga ali, ou seja, até o Fluminense ali é possível zona de Libertadores, né? O Bragantino, que... 3 vitórias do Bragantino. Onde é que o Bragantino está? 3 vitórias. Onde é que ele está? Exatamente. O Mancini, né? Absurdo, né? O Mancini, a chegada do Mancini. Mancini 9 do pontos. Goiás, 9 foi pontos. para lá, né? E ele deu uma arrancada.
né? E foi criticado porque estava saindo de um time que estava numa situação Não boa. e foi para um que estava numa situação muito difícil. E olha só onde está o Bragantino. 9 pontos, cara. 9 3 pontos. vitórias. Imaginou o Ceará com 3 vitórias aí? 52 pontos, 51 pontos. Vai para Meu pré-libertadores. amigo, você tem que sonhar com essa possibilidade. A chance é essa. Acho que foi em 2021, me ajuda aí, que a minha memória é muito curta. Não, o Fortaleza com 3 vitórias, 40 pontos. 2021, o Ceará fez uma campanha maravilhosa. Acho que na época do Vina. Que o Ceará não foi para a Libertadores porque não ganhou aqui o jogo contra o América Mineiro, porque não tinha um atacante. Vocês lembram dessa época? Hoje ele tem um atacante que faz gols, né? Então, basta sonhar. Acreditar, Você vê, o Fortaleza tem 41 pontos, né? Tem 31. 31. Se ele ganha os 2 jogos em casa, contra Corinthians e Atlético Mineiro, 37. ele vai para 37. E aí ele tem ainda 3 jogos fora para ir buscar aí 4 pontos. Por isso que não 4 se pode... pontos ou 5 pontos, uma Pode- vitória e tudo 2 pode empates, acontecer. ou uma vitória e um É empate. por isso que não se pode falar, apesar de que matematicamente, estatisticamente, você calcula e coloca ali hoje, quem acompanha isso de fora a fora no campeonato, dá como rebaixados Fortaleza, Juventude, Eu não dou. dá como até provavelmente o Santos ou o Internacional, seriam as 3 vagas ali, os 3 ali disputando pela primeira vaga, Inter, Santos, Vitória, mas tudo isso é cálculo frio, porque dentro de campo isso pode mudar sim. O que a gente não vê é, por exemplo, uma reação do Fortaleza que mostre isso. Não, mas ele reagiu bem com o Palermo. Não, mas ele tem que... Está 5 partidas sem Sim, perder. mas só que para ele não cair, ele tem que fazer uma pontuação nesses 4 jogos que restam, nesses 5 jogos que restam, melhor, um desempenho melhor ainda do Precisa- que tem feito precisa até aqui vencer, com o Palermo. né? Ó, Precisa vencer. a disputa dele, eu não coloco nenhum venceu. Vitória, não. Porque para ele passar o Vitória, Mas ele tem que passar ganhar. o Santos, certo? A partir de agora eu tem que boto ganhar o todos. Santos. O Santos tem 36 pontos, mas olha a sequência do Santos. O próximo jogo com o Mirassol brigando por Libertadores. E não é fácil ganhar do Mirassol, todo mundo aqui sabe disso. Aí depois ele pega o Inter lá no Sul. Jogo de vida ou morte para os dois. Não é só para o Santos. Aí ele pega a única moleza teórica que ele tem pela frente, que é o Sport Recife. Aí sai para pegar o Juventude lá, talvez ainda brigando por alguma coisa, o Juventude, né? Talvez não, teoricamente sim. Porque ele tem 32, está na frente do Fortaleza, vai depender dos resultados. E o último jogo dele é com o Cruzeiro. Ou Sim, seja, mas ninguém tem moleza aí. Não, a questão é é isso que eu quero dizer, a partir de agora, não dá para empatar mais. Dá não, tem que dá. ganhar. Não dá. dá não. Não, e detalhe, ganhar e esperar pelos resultados dos outros, Sim, né? Porque mas se você ganhar, se por exemplo, Fortaleza e Bahia, tem que ganhar. Tem que ganhar. Se ele não ganhar, Não, aí eu acho, Aumenta. eu acho que vai se confirmar o rebaixamento matemático do Fortaleza caso ele não ganhe do Bahia. Isso é uma questão também matemática, né? Mas a gente observa, vamos dizer assim, a dificuldade desses times da Série A em pontuar. Olha só, o Flamengo e o Palmeiras com 71 e 68 pontos. Cruzeiro com 64 e o Mirassol, que vamos dizer assim, é o bode na sala, o Mirassol, considerando o tamanho desses clubes, o dinheiro que tem, não sei o quê. Mas olha só, os times tradicionais do futebol brasileiro, como o Corinthians, como o Grêmio, como o Internacional e o próprio Santos, olha a pontuação pífia desses times, né? Mas, o Corinthians que tem o Depay, que é provavelmente o jogador mais caro da história já contratado para jogar no Brasil. Né? Olha, mas quando eu falo, eu estou falando em teoria, não estou falando na prática, às vezes a coisa muda completamente. Quando eu digo que a situação, teoricamente falando, do Internacional é mais complicada, ele pega o Ceará aqui, o Ceará querendo ganhar para consolidar, resolver a vida dele. Depois ele recebe em casa o Santos, um jogo de vida ou morte para ambos, o Internacional. Aí sai para pegar o Vasco no Rio, o Vasco brigando por Sul-Americana, né? Tá aí o Vasco lá em cima com 42 pontos, brigando por Sul-Americana ou... Até, não, o Sul-Americana... O Sul-Americano é mais provável. Pré-Libertadores, que até 45 dá pré-Libertadores. Então ele brigando. Aí depois do Vasco, ele pega o São Paulo, lá em São Paulo. E no último jogo pega o Bragantino em casa. Quer dizer, a vida do Internacional... Não é fácil, não. Não é nada fácil, não. Eu considero, de Santos e Vitória Internacional, a vida do Internacional a mais complicada.
pelos adversários e pelos jogos fora de casa que ele E tem. pelo que ele está jogando, né? E pelo que está jogando, principalmente. Essa é a principal questão. Essa é a principal Pelo questão. que cada um está apresentando. É? Vocês viram hoje sem o Renato Abreu como o programa não teve polêmica, né? Renato, um abraço para você aí, para o PC também. PC. O Plenário Esportivo vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição. Obrigado ao J. Lacerda, obrigado ao Cláudio Teran, seja mais vezes presente ao Plenário Esportivo. Obrigado, Bechara, e a você, meu caro amigo telespectador. Segunda-feira estaremos de volta às 19h30 na Aleste TV, às 20 horas na Aleste FM. Tchau. Ótima semana a todos.